Ainda me lembro exatamente de como a chuva parecia contra o meu rosto naquela noite. Fria e cortante, como pequenas agulhas a picarem a minha pele. Ou talvez fosse apenas assim que tudo parecia quando seu mundo inteiro desaba à sua volta. Desculpa, eu prometi a mim mesma que não me ia emocionar a contar esta história. Mas algumas feridas deixam cicatrizes que te lembram da sua existência mesmo anos depois. O meu nome é Elaine. Há 3 anos, eu estava a aproximar-me do meu 15º aniversário de casamento com o Preston, o meu amor da faculdade que se tornou meu marido. Por fora, tínhamos a vida perfeita. Uma bela casa colonial nos subúrbios de Boston, carreiras respeitáveis, ele em direito corporativo, eu na administração hospitalar, e um círculo social que muitos invejavam. O que as pessoas não viam eram as rachaduras que se formavam desde o 3º ano. Fissuras finas que se alargavam com cada ano que passava. Conheci o Preston no meu 2º ano em Dartmouth. Ele era carismático, ambicioso, e quando focava sua atenção em ti, parecia que estavas a ser banhada em luz solar. Essa sensação, esse calor, foi o que persegui durante 15 anos, sem perceber que o que começou como uma nebulosidade ocasional se transformou num inverno perpétuo. Meu Deus, agora até pareço poética. Mas naquela altura nem conseguia articular o que me estava a acontecer. Elaine, lembraste-te de ligar ao jardineiro por causa do quintal? A voz do Preston tinha sempre aquela forma de soar casual e exigente ao mesmo tempo. Era uma terça-feira à noite e eu tinha acabado de terminar um turno de 12 horas no hospital, a lidar com uma falha no sistema informático que afetou os registros dos pacientes. Desculpa, tive uma emergência no trabalho. Ligo logo amanhã de manhã. Respondi, pousando a mala e já sentindo aquele aperto familiar no peito. O prelúdio para um dos seus humores. O Preston suspirou dramaticamente, sem desviar os olhos do portátil. Mencionei isso há 3 dias. Tenho os arroz a virem cá este fim de semana e o jardim parece um desastre. Sabes o quão importantes estas conexões são para minha candidatura à sociedade. Assenti. Pedi desculpa novamente. Estava sempre a pedir desculpa. E fui para a cozinha começar o jantar, mesmo com os meus pés a gritarem de dor por ter estado o dia todo de pé. Esse era o nosso padrão. O Preston fazia pedidos que soavam como simples comentários, mas eram na verdade diretivas inegociáveis. E eu corria para cumprir expectativas que nunca eram completamente explicadas até eu falhar em cumpri-las. O controlo foi subtil no início. Sugeriu o que eu deveria vestir para os eventos do escritório. Esse vestido azul faz-te parecer mais profissional, querida. Com quem eu deveria manter amizades? A Bethan parece estar a passar por muito. Talvez devesses dar-lhe algum espaço. Como eu deveria avançar na minha carreira? A administração hospitalar tem melhores horários do que trabalho clínico. E vai ser mais feliz. Confia em mim. Cada sugestão vinha embrulhada em preocupação. Cada restrição apresentada como sendo para meu benefício. E algures pelo caminho, a mulher vibrante e opinativa que eu era na faculdade começou a desaparecer, substituída por alguém que revia as mensagens 3 vezes antes de as enviar, que ensaiava conversas casuais na cabeça antes de as ter, que sentia um nervosismo repentino quando o telefone tocava. O frango devia estar assim tão seco? Perguntou o Preston ao jantar naquela mesma noite, cortando o peito com movimentos precisos. Talvez devais experimentar aquela marinada que a Vivien sugeriu na festa de Natal. A Vivien, a gestora de escritório do escritório dele, mencionava-a com frequência. As suas habilidades organizacionais, as dicas de cozinha, o sentido de moda. Vou experimentar da próxima vez. Disse eu. Embora soubesse que o frango estava perfeitamente suculento, já tinha deixado de confiar nas minhas próprias percepções há anos. O controlo financeiro veio a seguir. Mantínhamos contas separadas, mas o Preston insistia em gerir os nossos investimentos e decisões financeiras principais. Faz todo sentido, Elaine. Eu negocio acordos de milhões de dólares para viver. O que não fazia sentido era porque precisava de aprovação para compras superiores a $200 do meu próprio salário. Ou porque o meu nome não estava na escritura da nossa casa apesar de eu contribuir para a hipoteca. Ou porque as conversas sobre ter filhos estavam sempre a ser adiadas porque não era o momento certo financeiramente. Quando comecei a suspeitar que ele estava a ter um caso,
Havia as noites tardias que se tornavam mais frequentes. As viagens de negócios que se estendiam por mais 1 ou 2 dias. As mensagens que ele inclinava para longe da minha vista. Mas suspeitar é diferente de saber. E talvez eu tivesse continuado na incerteza se não fosse por aquela quinta-feira chuvosa em que saí mais cedo do trabalho com uma enxaqueca. Eu não devia estar em casa. Isso é importante de entender. Em 15 anos de casamento, nunca, nem uma vez, cheguei a casa inesperadamente. Sempre mandava mensagem. Sempre ligava antes. Uma parte de mim acredita que não o fiz naquele dia porque subconscientemente já sabia. O som chegou-me primeiro ao fechar a porta da frente. Uma gargalhada de mulher, musical e despreocupada, vinda do andar de cima. Depois um som mais grave que reconheci como a verdadeira gargalhada do Preston. Aquela que já não me dirigia há anos. O meu corpo moveu-se no automático. Sapatos ainda calçados. Mala ainda agarrada com os dedos brancos de força. Subi as escadas que o Preston tinha insistido em recarpetar num bege claro que mostrava cada grão de sujidade. A porta do nosso quarto estava entreaberta. E por aquela fresta eu vi-os. O Preston e a Vivienne na nossa cama. A cama que eu tinha feito naquela manhã. Cantos hospitalares, exatamente como ele preferia. Não suspirei nem gritei. Apenas fiquei ali parada a ver o meu marido beijar o pescoço de outra mulher enquanto ela tirava a cabeça para trás de prazer. Os seus corpos nos a moverem-se num ritmo que parecia uma zombaria de cada intimidade que ele me tinha negado nos últimos anos. Recuo em silêncio. Desci as escadas e saí diretamente pela porta da frente. E ali, parada na entrada, enquanto as primeiras gotas de uma tempestade de primavera começavam a cair, finalmente deixei-me chorar. Não apenas pela traição que acabará de testemunhar, mas pelos 15 anos que passei lentamente a apagar-me. Mas esta não é uma história sobre como me desmoronei. Esta é uma história sobre como juntei essas peças e as reconstruí em algo mais forte. Porque ali parada, com a chuva a misturar-se com as minhas lágrimas, uma sensação inesperada lavou-me juntamente com a dor e a traição. Alívio. Alívio. Porque agora eu tinha provas irrefutáveis de que não estava louca. Não estava demasiado sensível. Não estava a imaginar a distância. Alívio. Porque depois de anos sem saber se tinha o direito de me sentir negligenciada, finalmente tinha algo tangível a que apontar e dizer: isto está errado. O que fiz a seguir mudaria tudo. Mas eu não sabia isso na altura. Ali parada na chuva, sentindo-me simultaneamente despedaçada e estranhamente, assustadoramente livre. Tudo o que eu sabia era que, pela primeira vez em 15 anos, eu estava prestes a tomar uma decisão inteiramente por conta própria. Não confrontei o Preston naquela noite, nem no dia seguinte, nem sequer naquela semana. Voltei para o meu carro, conduzi até um hotel e fiz o check-in com movimentos mecânicos. Liguei para o trabalho a dizer que estava doente na manhã seguinte, algo que raramente fazia, e deitei-me na cama anônima do hotel a olhar para o teto, a minha mente a percorrer 15 anos de memórias com um novo contexto. O Preston ligou 17 vezes até eu finalmente atender. Ela, onde estás? Tenho estado doente de preocupação. A voz dele tinha aquele tom perfeito de preocupação que me enganou tantas vezes antes. Precisei de um pouco de espaço, disse eu, surpreendida com a firmeza da minha voz. Vou tirar uns dias de folga do trabalho. Estou segura, mas preciso de tempo para pensar. Uma pausa. Pensar sobre o quê? Isto é por causa do jardineiro? Liguei-lhes eu mesma. Está resolvido. A desconexão absoluta entre a realidade dele e a minha quase me fez rir. Quase. Não se trata do jardineiro, Preston. Trata-se de nós. Estarei em casa no domingo à noite. Podemos falar então. Ele tentou pressionar por mais informações, mas mantive-me firme, outra estreia, e terminei a chamada. Depois mandei uma mensagem à minha colega Deardrey, a única amiga de trabalho que o Preston não tinha subtilmente afastado da minha vida. Provavelmente porque a personalidade direta dela e o estado civil de solteira a tornavam não ameaçadora aos olhos dele. Preciso de um favor enorme. Podemos encontrar-nos para um café? A Deardrey não fez perguntas quando apareci no café com os olhos inchados e a usar a mesma roupa do dia anterior. Ouviu enquanto eu explicava o que tinha visto,
ocasionalmente murmurando palavrões que faziam o casal da mesa ao lado olhar com reprovação. Eu sabia que ele era controlador, mas também infiel. O que vais fazer? Por favor, diz-me que o vais deixar. Iria. A pergunta pairava no ar. 15 anos é muito tempo para desfazer, especialmente quando foste sistematicamente isolada dos amigos. Quando a tua independência financeira foi comprometida. Quando a tua confiança foi erodida ao ponto de as decisões parecerem esmagadoras. Ainda não sei, admiti. Mas preciso de um lugar para ficar durante alguns dias enquanto resolvo tudo. A Deardrey imediatamente ofereceu o quarto de hóspedes. Fica o tempo que precisares. E Elaine, és mais forte do que pensas. Eu não tinha certeza se acreditava nela, mas assenti mesmo assim. Os 3 dias seguintes foram passados numa névoa de atividade prática que de alguma forma manteve o tsunami emocional à distância. Visitei uma caixa multibanco e levantei o montante máximo diário da minha conta pessoal, repetindo este processo durante 3 dias consecutivos. Contactei um amigo advogado da Deardrey que era especializado em divórcios, explicando a minha situação numa consulta de 2 horas que me deixou exausta e, estranhamente, fortalecida. Abuso financeiro continua a ser abuso, Elaine, disse-me ela, com olhos gentis mas firmes. E há aqui um padrão claro de controlo psicológico. Podemos construir um caso forte, especialmente com a infidelidade. Mas primeiro temos de garantir a tua posição. Aconselhou-me a não confrontar ainda o Preston sobre o caso, a reunir documentação das nossas finanças, a proteger bens pessoais de valor e, mais importante, a ter cuidado. Homens como teu marido não reagem bem à perda de controlo. O momento mais perigoso para as mulheres em relações controladoras é quando tentam sair. As palavras dela deram-me um arrepio porque eu sabia que ela tinha razão. O Preston nunca tinha sido fisicamente violento, mas eu já tinha visto a fúria fria que emergia quando se sentia desafiado ou desobedecido. A forma como usava o silêncio e a desaprovação como armas. As ameaças subtis disfarçadas de preocupação amorosa. Preocupa-me como vais conseguir sem mim. Elaine, tu não és exatamente especialista em finanças. Sábado de manhã, enquanto Preston supostamente estava num retiro de trabalho com a Vivien, como agora percebia, voltei a casa e passei metodicamente pelos nossos ficheiros, tirando fotografias de extratos bancários, documentos de propriedade, declarações fiscais. Encontrei as joias da minha avó que o Preston tinha insistido em manter no cofre de casa por segurança. Um cofre cuja combinação ele tinha mudado no ano anterior sem me dizer a nova. Demorei 3 tentativas com datas significativas para ele até tentar o ano de nascimento dele e conseguir acesso. Enchi várias malas com roupas e objetos pessoais, escolhendo cuidadosamente coisas que ele não notaria imediatamente em falta. À medida que percorria a casa, memórias surgiam como bolhas de ar em água parada. O Preston a criticar a minha comida em frente aos convidados enquanto eles pareciam embaraçados por mim. O Preston a explicar o meu próprio trabalho numa angariação de fundos do hospital. O Preston a cancelar o nosso jantar de aniversário porque um cliente ligou, apenas para regressar a casa a cheirar levemente a perfume que não era meu. A descoberta mais perturbadora surgiu quando acedia ao computador do escritório dele em casa. O Preston era meticuloso com a proteção por palavra-passe, mas também acreditava que eu era tecnologicamente incapaz de representar qualquer ameaça. A palavra-passe do portátil pessoal dele era a mesma que usava há anos. O número da camisola de futebol da faculdade seguido pelas iniciais. Lá dentro encontrei não só e-mails explícitos entre ele e a Vivien com mais de 2 anos, como também uma pasta com registros detalhados dos meus gastos, do meu horário de trabalho, até registros das minhas chamadas telefônicas e mensagens que ele de alguma forma tinha conseguido aceder. O nível de vigilância chocou-me, mesmo após anos de controlo. Isto não era apenas um marido controlador. Isto era alguém que me via como propriedade a ser monitorizada e gerida. Entre os ficheiros estava um documento intitulado Alteração ao Acordo Pré-Nupcial, um rascunho de acordo que limitaria severamente os meus direitos em caso de divórcio, que ele aparentemente planeava fazer-me assinar no nosso próximo aniversário. Reencaminhei tudo para o meu e-mail seguro, depois devolvi cuidadosamente o computador ao estado exato em que o tinha encontrado. As minhas mãos tremiam, mas não de medo. Algo se tinha cristalizado em mim. Uma certeza fria e clara de que não só iria sair deste casamento,
como faria nos meus próprios termos. Chegou o domingo à noite e voltei a casa como prometido, com uma mala na mão, como se tivesse estado apenas numa pequena viagem. O Preston estava à minha espera na sala de estar, com o rosto com uma expressão de preocupação ensaiada. Elaine, graças a Deus. Estava tão preocupado. Moveu-se para me abraçar, mas eu recuei, mantendo distância. Algo cintilou nos olhos dele. Confusão, depois irritação com esta resistência inesperada. Precisamos de conversar, disse eu, pousando a mala. Claro, respondeu ele, gesticulando para o sofá. Pedi o teu prato preferido do Marelos. Pensei que podíamos ter um jantar agradável e esclarecer o que quer que te esteja a incomodar. O meu prato preferido do Marelos era frango marsala, exceto que nunca tinha sido o meu preferido. Mencionei uma vez, há anos, que me fazia mal ao estômago, mas o Preston insistiu que eu estava enganada e passou a pedi-lo para mim desde então. Esta pequena eliminação das minhas preferências simbolizava, de repente, todo o nosso casamento. Não tenho fome, disse eu, permanecendo de pé. Preston, eu sei sobre a Vivien. O rosto dele manteve-se impassível durante aproximadamente 3 segundos, tempo suficiente para calcular a melhor abordagem. Depois veio a testa franzida de confusão. Vivien, a minha gestora de escritório, o que tem ela? A inocência ensaiada na voz dele fez algo dentro de mim endurecer ainda mais. Vi-te com ela aqui, no nosso quarto, na tarde de quinta-feira. Outra pausa. Outro cálculo. Então, Elaine, eu não sei o que achas que viste, mas para. A minha voz não se elevou, mas tinha um tom que o fez piscar os olhos de surpresa. Vi-te a fazer sexo com a Vivien na nossa cama. Estava na porta a ver. Por isso, por favor, não insultes o que resta do nosso casamento mentindo-me agora. A estratégia dele mudou visivelmente. A fachada do marido preocupado caiu para revelar algo mais frio, mais calculado. Está bem, aconteceu. Uma vez. Cometi um erro. Tenho estado sob imensa pressão no trabalho e... 2 anos. Interrompi. Estás com ela há 2 anos. A viagem a Chicago em maio passado, ela estava lá. As reuniões tardias todas as quintas-feiras com ela. O retiro de fim de semana onde supostamente estás agora, com ela. Os olhos do Preston estreitaram-se. Mexeste no meu computador. Não foi uma negação. Nem sequer uma tentativa. Apenas raiva por a sua privacidade ter sido violada. A mesma privacidade que ele sistematicamente me negou durante anos. Sim, admiti. E encontrei o software de monitorização que instalaste no meu telefone, os registros das minhas chamadas e mensagens, a alteração ao acordo pré-nupcial com que planeava surpreender-me. A boca dele contraiu-se numa linha fina. Não tinhas esse direito. O absurdo da indignação dele quase me fez rir se não estivesse tão furiosamente fria. Quero o divórcio, Preston. Ele não pareceu surpreendido, apenas calculista. Estás chateada, compreensivelmente, mas o divórcio é um passo significativo, Elaine. Deverias pensar bem sobre o que isso significaria para ti financeiramente, socialmente. A ameaça, pontual, envolta em preocupação. Já pensei sobre isso. Respondi, muito cuidadosamente. Na verdade, tenho uma proposta sobre como avançarmos. As sobrancelhas do Preston ergueram-se ligeiramente. Este não era o guião que esperava. A esposa chorosa a implorar outra oportunidade ou a fazer exigências emocionais. Isto era algo novo, e eu via que o deixava desconcertado. Estou a ouvir, disse ele, tentando retomar o controlo da conversa. O que eu disse a seguir colocaria em movimento os eventos que levariam a esse jantar. Aquele que começou com as minhas lágrimas e terminou com algo muito diferente. Mas, ao olhar para o meu marido de 15 anos, percebi que já o via de forma diferente. Não como a figura poderosa que dominou a minha vida, mas como um homem pequeno e inseguro, cujo poder existia apenas porque eu lhe o tinha dado. Vamos jantar, disse eu, com a voz firme. Não hoje à noite. Na próxima sexta-feira. Há um restaurante onde gostaria de ir, podemos discutir os termos então. Termos. O Preston parecia ao mesmo tempo cauteloso e ligeiramente divertido, como se a minha tentativa de negociação fosse fofa, mas no fundo inútil. Sim, termos. Repeti. Ah, e Preston,
Acho que a Vivien devia juntar-se a nós. O rosto dele mostrou genuíno choque pela primeira vez durante toda a conversa. Não podes estar a falar a sério. Peguei na minha mala, preparada para sair novamente. Completamente séria. Nós os três. Próxima sexta-feira. Às 19 horas. Envio-te os detalhes por mensagem. E se eu recusar este pedido invulgar, encarei-o diretamente. Então o meu advogado contacta-te na manhã de segunda-feira e as coisas tornam-se muito menos amigáveis. Quando me virei para sair, ele chamou por mim. Onde vais? Esta também é a tua casa. Parei à porta. Não, Preston. Já não é a minha casa há muito tempo. A expressão de raiva confusa no rosto dele, enquanto eu saía, antes teria feito com que eu mergulhasse em desculpas e concessões. Agora parecia a primeira vitória real que tive em anos. Passei os 5 dias seguintes a executar o plano que tinha desenvolvido durante aquelas horas silenciosas no quarto de hóspedes da Deardra. Não se tratava apenas de deixar o Preston. Tratava-se de recuperar tudo o que ele me tinha tirado. Paz a paz, cuidadosamente orquestrada. A minha primeira paragem na manhã de segunda-feira foi no banco. Abri uma nova conta noutra instituição, transferindo uma parte do meu salário para lá. Não o suficiente para alertar o Preston, mas o suficiente para construir uma almofada financeira. A gerente do banco parecia preocupada quando expliquei que precisava de uma conta a qual o meu marido não tivesse acesso. Senhora, está tudo bem em casa? Perguntou baixinho. A preocupação genuína nos olhos dela quase destruiu a minha compostura cuidadosamente mantida. Há quanto tempo é que alguém se preocupava realmente com o meu bem-estar e não com como as minhas ações poderiam afetá-los? Vai ficar, respondi, surpreendendo-me com a minha certeza. Em seguida, contactei a mãe do Preston, Adilia. Apesar da natureza controladora dele, o Preston mantinha a aparência de ser um homem de família dedicado, e a relação com a sua mãe viúva era algo de que se orgulhava. A Adilia sempre foi gentil comigo, ainda que um pouco distante, e eu suspeitava que via mais do que deixava transparecer. Elaine, que agradável surpresa! A voz dela trazia aquele leve sotaque do sul que nunca perdeu apesar das décadas na Nova Inglaterra. O Preston mencionou que estavas a tirar um tempo. Ele chegou a mencionar por quê? Perguntei cuidadosamente. Uma pausa. Não, querida. Não mencionou. Mas criei um homem e fui casada com outro. Eu sei quando não estão a dizer toda a verdade. Essa abertura era tudo o que eu precisava. Não partilhei tudo, apenas o suficiente para ela entender que o casamento estava a acabar e por quê. Também deixei um convite. Marquei um jantar esta sexta-feira no Lucians. O Preston vai estar presente e, bem, vai também estar alguém com quem ele se envolveu. Agradecia muito se pudesse juntar-se a nós. Um jantar de confronto. A Adilia pareceu mais intrigada do que reprovadora. Isso não soa como a Elaine que conheço. Já não sou a Elaine que conheces. Respondi. Não sei se alguma vez fui. Outra pausa. Depois. A que horas devo chegar? Conversas semelhantes seguiram-se com a irmã do Preston, Margot, que sempre me tratou com condescendência mal disfarçada, espelhando a atitude do irmão de que eu era intelectualmente inferior. Também entrei em contato com a minha própria irmã, Thalia, que tinha sido gradualmente empurrada para a periferia da minha vida através das críticas subtis do Preston e dos conflitos de agenda. Jesus, Elaine! Thalia exclamou depois de eu explicar a situação. Eu sabia que havia algo errado, mas não fazia ideia de que era tão grave. Por que não me disseste? A pergunta doeu porque destacava o quão eficazmente o Preston me tinha isolado. Ele fez-me acreditar que eu era o problema. Admiti que as minhas percepções estavam erradas, que eu era sortuda por tê-lo. Aquele absoluto cabrão, murmurou Thalia. Sempre achei que havia algo estranho nele, mas tu parecias tão determinada a fazer resultar. Espera, disseste que convidaste a amante dele para este jantar também? Sim. Ousado. Potencialmente desastroso. Estou completamente dentro. A chamada mais difícil foi para o sogro do Preston do seu primeiro casamento, Harrison Wellington. O Preston tinha sido casado brevemente, no fim dos seus 20 anos, com a filha de Harrison, Elisa. Uma relação que acabou quando, alegadamente, a Elisa traiu. Pelo menos, essa era a história que o Preston sempre contou.
Mantiveram uma relação cordial ao longo dos anos, com o Harrison a referenciar ocasionalmente clientes para o escritório do Preston. Conheci o Harrison apenas 2 vezes em eventos do escritório, mas lembrava-me dele como um homem mais velho e digno, que tratava o Preston com uma cautela respeitosa. Encontrar os contactos dele exigiu alguma pesquisa, e eu não tinha certeza se ele sequer se lembrava de mim. Senhora Caldwell. Sim, claro que me lembro de si. A esposa do Preston. A voz dele era formal, mas não hostil. Em que posso ajudá-la? Quando expliquei a minha situação e perguntei se ele estaria presente no jantar, houve um longo silêncio na linha. Sabe, senhora Caldwell, a Elisa nunca traiu o Preston. As palavras pairaram no ar entre nós, confirmando uma suspeita que eu já nutria há anos. Eu não achava que ela tivesse traído, respondi suavemente. Ela foi embora por comportamentos muito semelhantes aos que está a descrever. O controlo, a manipulação, o isolamento. Vi a minha filha desaparecer dentro daquele casamento e fui grato todos os dias por ela ter encontrado força para sair. Outra pausa. Estarei no seu jantar, senhora Caldwell. E levarei a documentação que reunimos durante o divórcio deles, que o Preston estava tão ansioso por manter selada pelo tribunal. A última peça envolvia a própria Vivien. Considerei brevemente confrontá-la diretamente, mas decidi por uma abordagem diferente. Através da rede da DR no hospital, localizei uma enfermeira que tinha trabalhado anteriormente com a mãe da Vivien. Algumas perguntas discretas revelaram que a senhora Legon era extremamente tradicional e tinha se mostrado orgulhosa da recente promoção da filha num prestigiado escritório de advocacia. Uma promoção que agora eu percebia que provavelmente tinha sido influenciada pela relação dela com Preston. Enviei um convite formal à senhora Legon, explicando que o escritório estava a organizar um jantar especial para reconhecer as contribuições da Vivien e que os familiares eram bem-vindos. Eu sabia que era manipulador, mas depois de descobrir a extensão da mentira entre Preston e Vivien, não apenas o caso, mas a forma como se riam de mim nos e-mails, chamando-me de esposa obediente e gozando com a minha ingenuidade, a minha capacidade para sentir culpa tinha diminuído consideravelmente. O restaurante Lucian foi escolhido com propósito. Era sofisticado o suficiente para que o Preston não se opusesse ao local, privado o suficiente para evitar escândalos imediatos, e, mais importante, era propriedade do irmão de um paciente por quem eu tinha lutado por um recurso de seguro no ano passado. Xavier Lucene tinha me oferecido qualquer coisa que precisar depois de eu garantir a cobertura para o tratamento experimental do irmão dele. Estava finalmente a cobrar. Uma sala privada para 12. Descrição absoluta. E vou precisar de controlo sobre o plano de lugares. Expliquei ao Xavier por telefone. Considere feito, respondeu ele sem hesitação. E Elaine, seja lá o que for isto, boa sorte. Na quinta-feira, todas as peças estavam no lugar. O Preston tinha concordado relutantemente com o jantar, acreditando claramente que era uma tentativa mal orientada de reconciliação pública ou talvez um encontro desconfortável mas breve antes de avançarmos com um divórcio silencioso. A Vivien também confirmou, provavelmente esperando um confronto emocional que conseguiria aguentar com o apoio do Preston antes de continuarem a relação abertamente. Nenhum deles fazia ideia de quem mais estaria presente ou quais as provas que eu tinha preparado para apresentar. Na noite antes do jantar, sentei-me no apartamento da Deardra a rever as pastas que preparei. Uma continha registros financeiros a mostrar como Preston tinha desviado sistematicamente fundos conjuntos para contas só em nome dele. Outra tinha os registros de vigilância que ele tinha feito das minhas atividades. Uma terceira continha as comunicações explícitas entre ele e a Vivien, incluindo mensagens a planear o futuro deles depois de eu sair da equação. Mais condenatória era a pasta que o Harrison tinha fornecido, transcrições do tribunal do primeiro divórcio do Preston, a mostrar um padrão de abuso emocional e controlo que espelhava a minha experiência com precisão arrepiante. Tens a certeza de que queres seguir com isto? Perguntou a Deardre, observando-me organizar os materiais. Vai ser incrivelmente intenso. Levantei os olhos dos papéis, sentindo-me estranhamente calma. Passei 15 anos com medo das reações dele, do julgamento dele, da desaprovação dele. Já não tenho medo. Ainda assim, um confronto público. Não se trata de humilhação pública, expliquei, embora isso certamente vá acontecer como efeito colateral.
Trata-se de tornar impossível para ele controlar a narrativa. Se eu o confrontasse em privado, ele distorcia tudo, fazia-me duvidar de mim mesma outra vez e depois contava a todos a versão dele dos acontecimentos. Assim, tudo é testemunhado. Tudo está às claras. A Deardrey acenou lentamente. Só te prepara para ele revidar. Homens como Preston não desistem facilmente. Eu sei, disse eu, fechando a última pasta. Estou a contar com isso. A sexta-feira à noite chegou com uma clareza que eu não sentia há anos. Vesti-me cuidadosamente com um vestido azul escuro que tinha comprado para a ocasião, não um que o Preston tivesse escolhido ou aprovado. Arranjei o cabelo como eu preferia, não como ele insistia que me ficava melhor. Até usei o batom vermelho que ele sempre dizia ser demasiado agressivo para o meu tom de pele. Ao aplicar os toques finais, apanhei o meu reflexo no espelho e parei. A mulher que me olhava de volta não era a pessoa assustada e diminuída que eu tinha sido há 2 semanas. Havia força nos olhos dela, determinação na postura dos ombros. Mal me reconhecia, mas sentia-me mais genuína do que em 15 anos. Cheguei ao Lucians 30 minutos mais cedo para garantir que tudo estava bem organizado. O Xavier recebeu-me pessoalmente, levando-me até a sala de jantar privada, onde uma mesa em forma de ferradura estava montada exatamente como eu tinha pedido. Os convidados serão encaminhados para aqui à medida que chegarem, explicou ele. E instrui a equipa sobre o horário de serviço que pediste. Obrigada, Xavier. Coloquei as minhas pastas no meu lugar, no centro da ferradura. Mais uma coisa. Independentemente de como esta noite correr, ninguém deve ser convidado a sair a menos que eu o peça especificamente. Ele acenou com a cabeça, entendendo a implicação. O espetáculo é teu, Elaine. Seguiremos a tua liderança. Sentei-me e esperei, com o estômago a revirar entre ansiedade e determinação. O primeiro a chegar, surpreendentemente, foi o Harrison Wellington, digno num fato sob medida, carregando uma pasta de couro. Senhora Caldwell, cumprimentou-me formalmente. Ou posso chamá-la de Elaine agora que somos conspiradores, de certo modo. Elaine, por favor, respondi, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Obrigada por ter vindo, Sr. Wellington. Harrison, corrigiu ele, sentando-se onde indiquei. E eu não perderia isto por nada deste mundo. O Preston merecia isto há muito tempo. Outros começaram a chegar. A Thalia com o marido. A Adilia, elegante e curiosa. A Margot e o marido, confusos com o grupo crescente. A Deardrey com um sorriso feroz de antecipação. A senhora Leighton apareceu orgulhosa e ligeiramente confusa, claramente à espera de um tipo de noite muito diferente. Precisamente às 19 horas, o Preston entrou. O sorriso de advogado congelou quando viu o grupo reunido. Atrás dele, a Vivien parou de repente, os olhos a percorrerem os rostos com crescente alarme. Elaine! A voz do Preston estava controlada enquanto se aproximava de mim. O que é que se passa aqui exatamente? Encarei-o firmemente. Exatamente o que disse, Preston. Um jantar para discutir os termos. Por favor, senta-te. Tu também, Vivien. Estamos prestes a começar. Quando se sentaram relutantemente nos únicos lugares disponíveis, diretamente à minha frente, senti uma calma estranha instalar-se em mim. O palco estava montado. A audiência reunida. E, pela primeira vez em 15 anos, eu era quem controlava a história. Obrigada a todos por terem vindo, comecei, com a voz mais firme do que esperava. Alguns de vós receberam convites específicos. Outros, lancei um olhar a Preston e Vivien, talvez tenham ficado surpreendidos com a lista de convidados. O rosto do Preston assumirá a expressão fria e impassível que eu reconhecia como a máscara de tribunal dele. A Vivien parecia querer desaparecer pelo chão, especialmente quando viu a mãe do outro lado da mesa. A senhora Leighton já franzia a testa, confusa, olhando da filha para o Preston com olhos cada vez mais estreitos. Antes de pedirmos, quero ser transparente sobre por que vos reuni aqui. Há 2 semanas descobri que o meu marido de 15 anos tem mantido um caso com a sua gestora de escritório, Vivien, há 2 anos. Uma inspiração coletiva percorreu a mesa. A mão da Margot voou até a boca enquanto a expressão da Adilia se endureceu quase imperceptivelmente. A senhora Leighton virou-se para a filha com um choque visível no rosto.
Vivian Lauren Legon, diz-me que isto não é verdade. Antes que a Vivian pudesse responder, o Preston interveio suavemente. Este não é exatamente o local apropriado para discutir queixas pessoais. Elaine, se querias falar sobre o nosso casamento, podíamos tê-lo feito em privado. A voz dele tinha aquele tom razoável familiar que tantas vezes me fazia duvidar do meu próprio julgamento. Mas não esta noite. A privacidade tem sido a tua maior arma, Preston, respondi calmamente. Atrás de portas fechadas. Tiveste liberdade para manipular, controlar e distorcer a minha realidade durante 15 anos. Esta noite vamos ter uma conversa honesta com testemunhas. Abri a primeira pasta e passei cópias do seu conteúdo pela mesa. Vamos começar com a situação financeira. O Preston desviou sistematicamente fundos das nossas contas conjuntas para contas privadas só em nome dele. Retirou o meu nome dos documentos de propriedade que ambos pagamos, incluindo a nossa casa. E tem preparado documentos para reduzir significativamente a minha parte dos bens conjugais em caso de divórcio. A máscara de advogado do Preston caiu, substituída por um lampejo de raiva genuína. Estes são assuntos financeiros privados que mostram um padrão claro de abuso financeiro. Harrison Wellington interrompeu, falando pela primeira vez. Um padrão que reconheço bem demais do teu primeiro casamento, Preston. A cabeça do Preston virou-se bruscamente para o Harrison. O que raio estás aqui a fazer? A apoiar a Elaine, respondeu o Harrison com calma. Tal como gostaria que alguém tivesse apoiado a Elisa quando era casada contigo. Assenti com gratidão para o Harrison antes de continuar. A seguir gostaria de abordar a questão da vigilância. Distribuí a segunda pasta. O Preston tem monitorizado as minhas chamadas, mensagens e movimentos pelo menos nos últimos 3 anos. Manteve registros detalhados das minhas atividades, das minhas conversas, dos meus hábitos de consumo. Incluí capturas de ecrã do computador dele que provam que instalou Spivare nos meus dispositivos sem o meu conhecimento ou consentimento. A Thalia fez um som audível de repulsa ao folhear as páginas. Isto é seriamente perturbador. Preston. Tu percebes que isto é ilegal, certo? O maxilar do Preston contraiu-se. Elaine. Chega. Estás a envergonhar-te. Não. Preston. Pela primeira vez em 15 anos estou a defender-me e estamos apenas a começar. O empregado apareceu nesse momento, com ar incerto sobre interromper a cena tensa. Assenti, incentivando. Por favor, vamos pedir. Esta conversa continuará durante o jantar. O processo constrangedor de escolher a comida proporcionou um breve alívio da tensão, embora ninguém parecesse particularmente interessado no menu. Notei a Adelia a observar o filho com uma expressão que não consegui decifrar, enquanto a senhora Legon sussurrava furiosamente a Vivian, que parecia cada vez mais desconfortável. Assim que o empregado saiu, continuei. Agora sobre o caso, deslizei a terceira pasta pela mesa diretamente para Vivian e o Preston. Estes são impressos dos vossos e-mails, mensagens de texto e recibos de hotel dos últimos 2 anos. Fui seletiva sobre quais partilhar com o grupo, mas talvez queiram rever o que incluí. Enquanto folheavam freneticamente as páginas, os rostos deles empalideceram. Incluí conteúdo explícito suficiente para que fosse inegável, mas escolhi cuidadosamente mensagens que revelavam a verdade da relação deles sem serem desnecessariamente gráficas. Há várias mensagens onde falam de mim. Continuei. Particularmente interessantes são aquelas em que gozam com a minha ingenuidade, em que me chamam de esposa obediente, em que planeiam fins de semana juntos enquanto Preston me diz que está em conferências de negócios. A Vivian olhou para cima, com lágrimas nos olhos. Elaine, eu não. Interrompi-a. Não finjas que não sabias que ele era casado. Não finjas que tinhas alguma preocupação comigo como pessoa. As tuas mensagens deixam bem claro como me viam os dois. O Preston finalmente quebrou o silêncio, com a voz baixa e perigosa. Esta é a tua ideia de negociar os termos do divórcio? Humilhação pública. Porque posso garantir que se seguires esse caminho vingativo vais arrepender-te financeiramente. O Harrison Wellington pigarreou. Isso leva-nos diretamente à minha contribuição. Abriu a sua pasta e retirou vários documentos com aparência oficial. Estes são os registros selados do processo de divórcio com a Elisa. O juiz permitiu que fossem selados como parte do acordo.
Mas, como o pai da queixosa, conservei cópias. O rosto do Preston passou de vermelho de raiva a cinzento em segundos. Esses registros estão selados por ordem judicial. Não podes legalmente. Não os estou a publicar, interrompeu Harrison. Estou a mostrá-los a um pequeno grupo de pessoas preocupadas num ambiente privado. Há jurisprudência que apoia que isto é perfeitamente legal. O teu advogado pode confirmar. A irmã do Preston, Margot, que tinha estado estranhamente calada, falou finalmente. O que exatamente está nesses documentos, Harrison? O Harrison fixou o olhar dela com firmeza. Documentação de abuso emocional, manipulação financeira e vigilância. Um padrão notavelmente semelhante ao que a Elaine acabou de descrever. O teu irmão nunca te contou porque acabou realmente o primeiro casamento, pois não? Preferiu a narrativa de que a Elisa traiu, quando na verdade ela fugiu de uma relação controladora e psicologicamente abusiva. Observei a realização surgir no rosto da Margot e depois no da Adelia. O Preston manteve a fachada de ser a vítima no primeiro casamento durante tanto tempo que até a família acreditava. Preston, isto é verdade? Perguntou a Adelia, com a voz estranhamente pequena. Antes que ele pudesse responder, o primeiro prato chegou, criando outra pausa constrangedora no confronto. Notei que a senhora Legon agora estava sentada completamente direita, com uma expressão furiosa ao olhar para a filha. Acho que todos podemos usar um momento para processar, sugere enquanto os empregados colocavam saladas diante de cada convidado atordoado. Por favor, vamos comer. O absurdo de comer salada educadamente no meio de uma revelação tão dramática poderia ter sido cômico noutras circunstâncias. Consegui dar umas quantas garfadas mais para manter o ritmo do jantar do que por apetite real. O Preston não tocou na comida. Em vez disso, inclinou-se para sussurrar furiosamente a Vivien, que abanava ligeiramente a cabeça. Quando os empregados recolheram o primeiro prato, ele finalmente dirigiu-se à mesa. Eu não sei o que a Elaine vos disse, mas claramente ela está a sofrer algum tipo de colapso. Sim, admito, tive um deslize com a Vivien. Foi um erro e um que lamento profundamente, mas estas acusações loucas de abuso e controlo são tentativas desesperadas de uma mulher com medo de perder o seu estilo de vida confortável. O tom suave e razoável estava de volta, a voz que me fez duvidar de mim própria incontáveis vezes, mas não funcionou com a Thalia. Poupa-nos, Preston, respondeu a minha irmã com firmeza. Vi-te isolar sistematicamente a Elaine durante anos. Sempre que tentei fazer planos com a minha irmã, tinhas alguma razão para não ser conveniente. Toda amiga que ela tinha, tu encontravas algum defeito. Toda opinião que ela expressava que não se alinhava contigo, tu desvalorizavas. Nem penses em fingir que isto é sobre o conforto dela. Os olhos do Preston estreitaram-se. Sempre foste desproporcionalmente protetora, Thalia. A Elaine é uma mulher adulta capaz de tomar as próprias decisões. Exceto quando essas decisões não se alinhavam com o que tu querias, intervim. Então, de repente, eu era difícil, ou não estava a pensar com clareza, ou estava a exagerar. O prato principal chegou, criando outra breve interrupção. Notei que vários convidados mal tinham tocado na comida, demasiado absorvidos no drama em curso. A senhora Legon agora lançava olhares de ódio ao Preston, não à filha, sugerindo que a raiva dela tinha mudado de direção. Quando os empregados saíram, continuei, mais confiante agora. Não vos trouxe aqui apenas para expor o comportamento do Preston ou envergonhar a Vivien, embora eles claramente mereçam. Trouxe-vos aqui porque estou a terminar o meu casamento e queria testemunhas para garantir que o Preston não controla a narrativa como fez após o casamento com a Elisa. Virei-me diretamente para o Preston. Estes são os meus termos. Vais concordar com uma divisão equitativa dos bens, incluindo restaurar o meu nome na escritura da casa que pretendo vender. Vais cessar toda a vigilância das minhas atividades imediatamente. Não vais contestar o divórcio por nenhuma razão. E vais fornecer uma declaração escrita reconhecendo o caso para os procedimentos de divórcio. O riso do Preston foi frio e desdenhoso. Ou o quê, Elaine? Vais mostrar estes documentos a mais membros da família? Vai em frente. Quando este espetáculo emocional acabar, ainda acabaremos a negociar através de advogados. E garanto-te que os meus são melhores que qualquer advogado em conta que o teu salário de hospital consiga pagar.
Era a abertura que eu esperava. Na verdade, Preston, o meu advogado em conta é o Malcolm Reynard. O nome teve exatamente o efeito que eu esperava. Malcolm Reynard era um dos advogados de divórcio mais temidos de Boston, conhecido pela abordagem implacável a expor bens escondidos e pelo registro perfeito em casos de infidelidade. Tu não podes pagar o Reynard, disse o Preston. Mas ouvi a primeira nota de incerteza na voz dele. Na verdade, pode, disse a Deardrey. A direção do hospital ficou muito interessada nas provas dela sobre um certo cliente do teu escritório que recebeu tratamento preferencial no nosso programa de transplantes no ano passado. Tudo coordenado através da posição da Vivien, contornando os protocolos padrão. Eles concordaram em cobrir as despesas legais da Elaine como parte da investigação interna. Isto foi um golpe direto tanto no Preston como na Vivien. O caso de transplante tinha sido uma das grandes vitórias do Preston, garantir um coração para o filho de um cliente rico, contornando o que ele chamava de obstáculos burocráticos. Sempre suspeitei de irregularidades, mas nunca consegui prová-las até encontrar os e-mails entre ele e a Vivien a discutir como manipularam a lista de prioridades. A Vivien ficou completamente pálida. Isso não era. Estávamos a ajudar uma criança moribunda. Ao potencialmente condenar outro paciente que estava mais alto na lista com base em critérios médicos, respondeu a Deardrey friamente. O hospital leva os seus protocolos de transplante muito a sério, como o Conselho de Ética Médica irá explicar durante a revisão. As implicações pairaram no ar. A reputação profissional do Preston e a carreira da Vivien estavam ambas potencialmente em risco. Isso é chantagem, sibilou o Preston. Não, corrigi. Isto é consequência. Algo que tu tens conseguido evitar durante demasiado tempo. Virei-me para toda a mesa. Peço desculpa por vos envolver em algo que deveria ter sido uma questão privada. Mas depois de 15 anos de privacidade usada como arma contra mim, eu precisava de testemunhas. Precisava que soubessem a verdade. Não apenas sobre o caso, mas sobre quem o Preston realmente é por trás da fachada de advogado bem-sucedido. A senhora Leighton levantou-se de repente, deixando o guardanapo cair no chão, esquecido. Vivien, vamos embora agora. Virou-se para mim, com uma expressão de raiva, vergonha e respeito relutante. Senhora Caldwell, eu não sei o que dizer, exceto que não criei a minha filha para ser a outra mulher. Ao saírem, a Vivien lançou um último olhar desesperado ao Preston, que nem sequer a olhou. A atenção dele estava totalmente em mim, com uma expressão fria mas com algo novo que raramente vi dirigido a mim. Respeito, ainda que relutante. Montaste um belo espetáculo, Elaine, disse ele calmamente. Subestimei-te. Sim, concordei simplesmente. Subestimaste. A sobremesa foi servida num ambiente de silêncio atônito. Preston retirou-se pouco depois da Vivien e da mãe dela saírem, murmurando algo sobre precisar de fazer chamadas. Não concordou abertamente com os meus termos, mas a forma cuidadosa como se retirou sem ameaças ou bravatas disse-me tudo o que precisava de saber. Talvez pela primeira vez no nosso casamento, eu tinha vantagem, e ele sabia disso. Os convidados restantes picavam o creme brulee e o bolo de chocolate, trocando olhares embaraçados. A Adelia finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se a mim do outro lado da mesa. Sempre senti que algo não estava certo, admitiu, o seu sotaque sulista mais pronunciado pela emoção. A forma como Preston falava de ti. A forma como parecias diminuir quando ele entrava numa sala. Deveria ter dito alguma coisa. Abanei a cabeça levemente. Ele não te teria deixado ver o suficiente para teres certezas. Era demasiado cuidadoso para isso. Mesmo assim, ela insistiu. Uma mãe sabe. Ou devia saber. Endireitou os ombros com uma determinação inesperada. Quero que entendas, Elaine, que não vou tomar o lado dele nisto. O que nos mostraste esta noite muda tudo. A Margot acenou com a cabeça em concordância, embora parecesse abalada. Não fazia ideia sobre a Elisa. Ele sempre fez parecer que, Deus, às vezes fui horrível contigo, não fui? Por acreditar na versão dele de tudo. Ele é muito convincente, comentei. Ainda não pronta para absolvê-la completamente, mas reconhecendo a complexidade da situação. O Harrison Wellington pigarreou. Se me permite uma sugestão, Elaine. Quando Preston voltar, e ele vai voltar,
Assim que se recompor e formular uma estratégia, não te envolvas mais esta noite. Deixaste clara tua posição, apresentaste as tuas provas e declaraste os teus termos. A minha experiência com Preston sugere que ele vai tentar separar-te dos teus aliados e retomar o controle da narrativa. Concordo, disse Thalia com firmeza. Fizeste exatamente o que vieste fazer, e magistralmente, devo acrescentar. O seu sorriso orgulhoso aqueceu algo em mim que tinha estado frio durante demasiado tempo. Tal como Harrison previu, o Preston voltou cerca de 20 minutos depois, com a compostura restaurada e uma expressão conciliatória cuidadosamente montada no rosto. Ela, acho que devíamos continuar esta conversa em privado, começou, de pé junto à mesa em vez de se sentar novamente. Um jantar de família pode não ter sido o melhor lugar para tratar destas questões. Na verdade, acho que foi o local perfeito, respondi calmamente. Mas tens razão numa coisa. Dissemos o que precisava de ser dito esta noite. O resto pode acontecer através dos nossos advogados. Um relance de irritação passou-lhe pelo rosto antes de ser disfarçado. Sempre foste emocional, Elaine. É compreensível, dadas as circunstâncias, mas escalar imediatamente para o Reinhardt parece desnecessariamente adversarial. A vigilância das minhas atividades foi desnecessariamente adversarial, Preston. O desvio de fundos conjuntos foi desnecessariamente adversarial. O caso de 2 anos com a tua gestora de escritório foi desnecessariamente adversarial. Mantive contato visual, recusando-me a ser a primeira a desviar o olhar. Estou apenas a responder de forma apropriada. Levantei-me, reunindo as minhas pastas. Obrigada a todos por terem vindo. O jantar foi pago, incluindo sobremesa, café e bebidas. Se alguém quiser ficar mais um pouco, eu vou-me embora agora. O Preston deu um passo em minha direção, baixando a voz. Isto ainda não acabou, Elaine. Tens razão, concordei, encarando com firmeza. O processo de divórcio ainda nem sequer começou. Quando me preparei para sair, a Adelia surpreendeu todos ao levantar-se e abraçar-me. Lamento tanto, querida, sussurrou. E estou tão orgulhosa de ti por encontrares a tua força. A Thalia levantou-se a seguir, tal como a Deardra, formando uma barreira protetora à minha volta enquanto nos dirigíamos à saída. O Harrison Wellington acompanhou-nos, a sua presença acrescentando uma autoridade distinta à nossa saída. Bastante notável a mulher com quem te casaste, Preston, comentou o Harrison por cima do ombro. Pena nunca teres apreciado até ser tarde demais. O ar fresco da noite bateu-me no rosto ao sairmos e respirei fundo, livremente, pela primeira vez em anos. As minhas pernas tremiam com a tensão acumulada, mas sentia-me mais leve do que em memória. Conseguiste, disse a Thalia, apertando-me a mão. Não consigo acreditar que realmente fizeste isso. Nem eu, admiti. Mas isto é apenas o começo. Essa noite foi há 3 anos. O divórcio foi finalizado 11 meses depois. E embora não tenha sido completamente tranquilo, o Preston lutou contra o acordo financeiro até o Malcolm Reinhardt apresentar provas de bens escondidos que poderiam ter desencadeado uma investigação do IRS. No final, recebi exatamente o que exigirá naquela noite no Lucian. A casa foi vendida e usei a minha parte para comprar um condomínio à beira-mar que escolhi inteiramente sozinha. A investigação ética do hospital sobre a irregularidade no transplante resultou numa censura formal ao escritório do Preston e no despedimento da Vivien. A relação deles não sobreviveu ao impacto profissional. A última vez que soube dela, tinha se mudado para Chicago e estava a trabalhar em vendas farmacêuticas. A carreira do Preston sofreu um golpe significativo quando vários clientes, incluindo alguns recomendados pelo Harrison Wellington, levaram os seus negócios para outro lado. A reputação cuidadosamente construída de integridade não resistiu às revelações internas que circularam na comunidade jurídica de Boston, fortemente interligada. Não foi expulso da ordem, mas a sua trajetória rumo à sociedade estagnou indefinidamente. Quanto a mim, fui promovida a diretora de defesa dos pacientes no hospital no ano passado, um cargo que talvez nunca tivesse procurado enquanto estava com Preston, que sempre desencorajava discretamente o meu avanço profissional como sendo um estresse desnecessário. Reatei relações com amigas que se afastaram durante o casamento e formei novas relações sem estar constantemente a filtrar tudo através da aprovação de outra pessoa.
A Deardra gozou recentemente comigo por eu ter jantado com um ortopedista que entrou para a equipa do hospital há 6 meses. Olha para ti, a construir uma vida em vez de te esconderes numa, disse ela. Não sei onde essa relação vai dar, mas pela primeira vez em décadas, estou a tomar essa decisão baseada apenas nos meus próprios sentimentos. Às vezes ainda acordo desorientada, esperando momentaneamente ouvir a voz do Preston a dizer que dormi demais ou que não preparei bem o pequeno almoço. O condicionamento de 15 anos não desaparece de um dia para o outro. Mas esses momentos são cada vez mais raros. A noite que começou com as minhas lágrimas terminou com algo que não tinha verdadeiramente sentido na vida adulta. Liberdade. Não apenas do Preston, mas das dúvidas que ele plantou sistematicamente na minha mente sobre o meu valor, as minhas percepções, o meu direito de existir como uma pessoa autônoma. Aquele jantar no Lucian, com seu plano de lugares cuidadosamente elaborado e revelações cronometradas com precisão, foi teatral, talvez até manipulador de certa forma. Mas depois de 15 anos a ser manipulada nas sombras, eu precisava de trazer tudo à luz, onde o Preston não pudesse distorcer, minimizar ou fazer-me duvidar do que sabia ser verdade. Às vezes perguntam-me se me arrependo da natureza pública do confronto, se não teria preferido uma resolução mais privada. Compreendo a pergunta, mas essas pessoas não entendem o que a privacidade significava no meu casamento. Privacidade era onde o Preston prosperava, onde o controle dele era absoluto. A coisa mais curativa que podia fazer era escancarar todas as janelas e portas e deixar entrar o ar fresco. Por isso não me arrependo das lágrimas que derramei naquela noite. Foram as últimas lágrimas que o Preston alguma vez me arrancou. E o jantar que começou com essas lágrimas terminou com os primeiros passos para me reencontrar. Uma jornada que continua, imperfeita mas alegre, todos os dias.